Olá pessoal, Cluque na área com mais um quadrinho antigo. Hoje eu trago para vocês Green Jack, personagem que lá nos Estados Unidos foi até 1991 com 81 edições. E aqui no Brasil, 5 edições em 2 editoras. Não vai, bicho. Depois da vinheta, 3 segundos, aqui no Clube dos Quadrinhos, Green Jack. Ok, pessoal, então de volta para falarmos sobre Green Jack, tá? Bom, abrir aqui a revista, né? Vocês deram uma olhadinha aqui, uma passadinha rápida aqui, mostrando que a revista é em cores, né? Colorida. Os desenhos são ótimos aqui, mas muito bom mesmo, cara. Tá? Ai, cara. Aí. Os desenhos são ótimos aqui, ó. Uma parte de trás aqui, né? Alguns lançamentos aí da Cedibra, além do Green Jack, ok? Bom, vamos lá. Green Jack, tá? Ele aparece pela primeira vez numa revista chamada Star Layers, tá? Da editora First Comics, uma editora independente americana, ok? E o sucesso desse personagem lá, né? Óbvio, lá, foi tão grande que a First Comics decidiu dar a ele a sua própria revista. Tá? E isso acontece em agosto de 1984, ok? Então ela vai de 1984 a 1991, tá? Quando a First Comics vai à falência, né? E aí existe uma situação que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, então é isso. Os criadores desse personagem aqui é o Joe Ostrander e o Timothy Truman, tá? Mas existe assim, informações desencontradas e confusas, que é o seguinte: quando o Joe Ostrander chama o Timothy Truman para dar retoques finais a esse personagem, o John, praticamente, assim, o Timothy entrou como uma espécie de coautor, né? Porque o John Ostrander já tinha convidado um artista chamado Lenny Delsol, tá? Para trabalhar esse personagem, Lenny Delsol. E esse Lenny Delsol, na verdade, ele ilustrou capas, né, da revista Star Layer e também algumas revistas do Green Jack em 1984, tá? Eu não sei o que houve ali, se houve algum desentendimento, né? Mas quando se acredita esse personagem, se acredita sempre ao Joe Ostrander e ao Timothy Truman, tá? E se vocês pesquisarem aí sobre o Lenny Delsol, vocês vão ver que ele se bandeou para as artes plásticas. O cara virou um puta de um artista plástico. Os quadros do cara é um negócio absurdo, cara, absurdo, né? Mas ele fez algumas. Então, eu vou falar um pouco devagar para ir passando algumas capas aí com os trabalhos do Lenny Delsol com o personagem Green Jack. Essas capas que estão passando aí são do ano de 1984, ok? Bom, então é isso. Bom, fazer o seguinte, pessoal, vamos para a mesa para mostrar o interior da revista e a gente vai falando um pouco mais sobre detalhes aí, né, fatos sobre o que aconteceu com esse personagem ao longo do tempo aí, né, que teve a sua última edição aí, a publicação praticamente em 2011, né, já em formato webcomics, tá? Um negócio totalmente... Bom, tudo bem que eu tenho que entender, né, que o tempo passa, as coisas mudam, né, mas eu não vejo muita graça, eu gosto do físico, cara. Eu preciso ficar, sabe, zen aqui, sabe quando você pega o gibi e fica viajando, sabe? Sem tela. Vai. Vamos lá, sei lá, né, cara? O mundo muda, né? Caminha, né? Às vezes é necessário. Mas vamos lá para a mesa, então. Green Jack. Bom, ok, pessoal, então nós vamos para o interior da revista Green Jack. Eu tenho que pegar ela na mão aqui, porque está dando muito reflexo da luz aqui.
Bom, vamos lá. Eu nem preciso dar aquele destaque, né? Aqui no canto superior direito nós temos o preço de banca na época. Nós estamos falando de 1987, 35 cruzados, ano 1, número 1. Tá? Quadrinhos aqui do canto superior esquerdo, quadrinhos Cedibra. Então, editora Cedibra, tá? Vamos dar uma geral na capa aqui, ó. Green Jack, estreia espetacular, né? Mas o desenho é legal, hein? Dá uma olhada aqui, ó. Desenho do Truman, do Timothy Truman, tá? Porque é o seguinte, esse personagem aqui, vamos abrir aqui, que tem uma pequena introdução aqui, né? Falando aí sobre outros personagens, além do Green Jack aqui, ó, American Flag, o Badger, né? Green Jack, né? Nós estamos aqui, e o John Sable, né? Bom, vamos lá. O que acontece? Esse personagem aqui ele foi criado em 1983, né? Teve desenhos aí, as capas, várias capas aí feitas pelo Lenny Delson, né? E assim, quem era o desenhista mesmo oficial é o Timothy Truman, né? Mas ao longo do tempo, né, de 1983 a 1991, teve outros artistas também que trabalharam, né, nesse personagem. Olha só que desenho legal, hein? Olha só, cara. Muito legal. Bom, que foi assim, caras como Sam Granger, né? Sam Granger, Tom Mandrake, tá? Jim McDermott, Steve Pugh, Tom Sutton, Paul Guinan, Martin Thomas e Harry Flint. Ok? Eu falei meio rápido aí, mas eu acho que deu para vai tipo mostrar aí algumas imagens desses artistas aí. Mas os traços do Timothy Truman, para mim acho que, sei lá, encaixou melhor com esse personagem aqui. Aqui John Sable, né? Uma propaganda aqui. Mais um quadrinho aí da Cedibra, tá? Bom, vamos falar de Brasil então? Ok. Aqui no Brasil, então, o Green Jack chega pela Cedibra, né? E essa edição aqui, ela é de outubro de 1987, tá? E termina na quarta edição, em janeiro de 1988, ok? Bom, em 91, a First Comics, né, que é a editora que publicava esse quadrinho lá na gringa, uma propaganda da Badger, né? Só um louco como Badger se fantasia para lutar contra o crime. Bom, ela entra em falência em 1991, ok? Coincidentemente, eu não sei, aí por uma questão de, já que estamos falindo, vamos vender os direitos baratos para qualquer editora publicar? Em 1991, a editora Abril, né, lançou uma edição aqui do Green Jack, tá? Chamada Green Jack, Polícia das Sombras, ok? Foi lançada em abril de 1991. E só. Bom, dizem que nos anos 90 a editora Abril acabou assim publicando algumas histórias do Green Jack, né? Esporadicamente, me parece que em outras revistas, tá? Me parece que foi isso. Mas revistas, assim, do Green Jack mesmo, só foi essa, intitulada aí Green Jack, Polícia das Sombras, ok? E falando sobre essa falência, tá? Quando ocorre isso com a First Comics, os direitos desse personagem acabam indo
para uma empresa. É porque a coisa é um pouco complexa, né? Acaba indo para uma empresa que, putz, de uma certa forma pertencia a First Comics e a coisa parece que ficou meio assim complicada por lá, tá? E então um cara é chamado Ken Levin, né? Que foi o cofundador da First Comics e o editor, né, oficial desse personagem, né, que era o Mike Gold, porque assim funcionava mais ou menos assim. O John Ostrander e o Timo Truman, eles eram uma espécie de jogadores, vai. E aí o Mike Gold era o empresário, ok? Então o John Ostrander e o Timothy eram desenhistas e roteirista, né? Um desenhista e o outro roteirista. E o Mike Gold era o editor, ok? Então, o Ken Levin e o Mike Gold aciona aí os seus advogados, né? Vão para a justiça e a coisa é assim, porque se for pra gente entender, aqui ó, a propaganda aqui do American Flag, né? Que é uma minissérie isso aqui, tá? Ok? Para a gente poder entender esse processo é muito complicado e também não é o caso aqui, né? O que eu quero dar aqui é só um toque, né? O imbróglio, né? Judicial foi tão, vamos dizer assim, complexo que levou 12 anos, cara. Levou 12 anos para que o Green Jack voltasse para os seus criadores, né? Então, de 1991, né, a 2001, e ainda teve mais 2 anos, então foi mais ou menos a 2003, né? Olha só a confusão que deu, tá? Foram mais de 10 anos, mais de uma década, cara, para os caras poderem resolver aquele imbróglio, né? Aquela, tipo assim, confusão judicial, né? Ok? E tendo isso sendo, vamos dizer assim, resolvido, né? Em 2003, mais ou menos, o, o Timothy Truman e o Joe Ostrander, eles acabam fundando uma empresa, tá? Chamada Night Sky Green Jack Rights and Production Vehicle, tá? Meio que, sei lá, como se o Green Jack fosse um grande personagem aí a nível de Super-Homem, né? Homem-Aranha, Batman, Capitão América, Hulk e outros mais aí famosos aí. Bom, eu não vejo esse personagem aqui como grande coisa, assim, nesse sentido, né? De fundar uma empresa Night Sky Green Jack Rights and Production Vehicle. Mas os caras tentaram aí fazer com que esse personagem aí ganhasse notoriedade, ou pelo menos transformasse esse personagem aqui num ícone, né? Ok? Bom, e em 2005, a IDW Publishing, né? Que seria IDW Publishing, né? Publica então começa a fazer assim republicações, né? Das histórias do Green Jack, né? Intitulando a lenda de Green Jack, tá? Ok? Bom, e as últimas histórias aí inéditas aí do Green Jack, né? Elas datam aí do ano de 2011, né? Nas mãos aí da dupla, vamos dizer assim, criadora mesmo desse personagem, que é o John Ostrander e o Timothy Truman, tá? E isso foi em 2011, ok? Aí pela IDW, né? Mas em forma de webcomics, tá? O que eu não acho muito legal. Então,
é isso, pessoal. Ó, chegando aqui no final da revista, ok? Acho que deu para ter uma ideia, né, cara? Porque o que eu falo aqui são coisas assim básicas, né? Se vocês quiserem saber sobre assim, saber um pouco mais sobre esse personagem aqui, vão ter que dar uma pesquisada. A coisa é bem complexa aí. Então assim, a gente mostrando esse personagem parece que não, né? Mas é um personagem aí que bom, esqueci de falar, tá, pessoal? Que o Green Jack aqui, né? Aqui o nome por trás do Green Jack, na verdade, ele se chamava John Gaunt, tá? E ele era um mercenário, tá? Mercenário, veterano de guerra, né? Era dono de um bar, tá? Que e ele atuava ali como mercenário, pistoleiro de aluguel, tá? E ele vivia aí numa cidade chamada Pandimensional, tá? Uma cidade caótica, né? E o bar ficava, quer dizer, e o bar ficava num lugar chamado Sinisuri, ok? E era isso, tá? E ele também, além de usar as armas, né? Usava aí uma espada, né? Que ele era um espadachim, né? Ok? Então é isso, cara. Ele também era ex-policial, né? Ex-gladiador, ex-soldado, né? Então era isso. Green Jack era dono de um bar, um pistoleiro e mercenário. É isso aí. Bom, essa foi então. Vamos aí então para um slide aí das imagens aí estáticas aí para vocês acompanharem melhor os traços aí do Timothy Truman. Timothy Truman também que era conhecido como Tim Truman, né? Ok? É isso então. Depois a gente volta para falar um pouco mais. Ok, pessoal, então vocês puderam acompanhar aí, né,
um pouco do que foi Green Jack, né, o personagem e suas revistas, tá? Pessoal, é o seguinte, eu fiz um sorteio, tá, de uma minissérie chamada Cyclops, tá? E o ganhador foi uma pessoa de Minas Gerais, ok? Só para constatar. Próximo vídeo, pessoal. Putz, eu estou em dúvida entre uma revista de terror, que seria interessante falar dela, porque ela tem uma ligação com o penúltimo vídeo que eu fiz. Acho que foi agora não lembro, mas foi o penúltimo ou antepenúltimo que eu falei de uma revista de terror chamada Choque. Tem um pouco a ver com aquela revista, mas eu também gostaria de trazer uma revista da Press. Vocês lembram da editora Press? Essa aqui é uma number one, cara, ó. Vocês lembram disso aí? Vocês chegaram a ver isso aqui, cara? Ó, isso aqui é 1986, cara. Trabalhos do Eloir Carlos Nickel, né? Até hoje eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome desse artista, cara. Mas aqui, nossa, esse aqui é um dos melhores trabalhos dele, tá? Não o melhor, eu digo um dos melhores trabalhos dele, tá? Essa aqui é Android, né? Quadrinhos do Futuro. É uma number one, tá? Número 1. E os desenhos aqui, cara, são espetaculares, cara. Um negócio absurdo, cara, de bom. Putz, eu vou pensar aí, eu vou decidir aí, tá? Ou eu trago uma de terror para falar, né? Ou eu trago essa aqui. Assim, ou uma ou outra, né? Assim, uma vai vir depois da outra, a outra depois antes da outra. É por aí. Pessoal, valeu pela presença, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Para quem ficou, para quem não ficou. E é isso, tá? Clube dos Quadrinhos. Eu não costumo ficar falando, né? Se inscreva. Acho chato pra caramba. Mas aparece aí, tá? Quem quiser se inscrever aí, compartilhar aí, agradeço. Valeu, até mais.